o presidente da República afirmou que o Brasil vai criar um fundo de transição energética com recursos dos combustíveis fósseis. Essa fala aconteceu durante a cúpula do clima em Belém. Sem citar a Petrobras, Lula disse que é válido que os países em desenvolvimento direcionem parte dos lucros com a exploração do petróleo para a transição energética. A produção separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. E o presidente disse ainda que não é preciso desligar as máquinas e os motores nem fechar as fábricas de um dia para o outro. O presidente criticou o financiamento de bancos à indústria de combustíveis fósseis. Segundo ele, os 65 maiores bancos do mundo se comprometeram no ano passado a concederem quase 900 bilhões de dólares para o setor de petróleo e gás. Começar essa com o Cristiano Beraldo, porque é preciso olhar para esse posicionamento do presidente da República, mas também voltar um pouco no tempo e lembrar que ele foi um grande incentivador da exploração do petróleo lá na bacia da foz do Rio Amazonas, né, Beraldo? E aí as pessoas se perguntam, bom, mas ele mudou de ideia em tão pouco tempo ou, enfim, a depender de quem está no plenário, ele faz um ajuste ali no discurso? Queria que você interpretasse esse posicionamento dele, Beraldo. Renato, o que mais me frustra, o que mais pesa para o povo brasileiro é saber que bilhões de reais de dinheiro público foram gastos para organizar uma reunião numa cidade que não tinha a menor condição de receber um evento dessa magnitude, para ouvir o presidente brasileiro falar asneiras e ser completamente incoerente com a realidade dos próprios atos do seu governo. Em segundo lugar, o que mais me frustra é ver que, mais uma vez, num palco que recebe atenção internacional pela presença de chefes de estados e também pela cobertura da imprensa internacional, o presidente brasileiro fala coisas que não fazem absolutamente o menor sentido, não tem conexão com a vida real. Então vamos lá. Governo Lula, esse protetor tão enfático da natureza, que quer fazer um fundo, vamos fazer um fundo, a conversa é sempre essa, Caniato. Vamos tributar os super ricos do mundo, porque se nós tributarmos mais os super ricos do mundo, e olha quem está falando é o presidente responsável pelo país com a maior carga tributária entre os emergentes. Então, se nós tributarmos os super ricos, nós resolvemos a fome, nós salvamos a natureza, nós resolvemos todos os problemas do mundo. Mas ele segue lá, fazendo uma política econômica que favorece o endividamento das pessoas de baixa renda numa taxa de juros de 400% ao ano. Ou seja, o pobre brasileiro, esse está lascado, nunca vai conseguir pagar as suas dívidas. O único caminho para o pobre brasileiro endividado é a inadimplência, é ficar com o nome sujo. Não há outro caminho, impossível, porque não é razoável alguém pagar 400% de juros ao ano. E esse mesmo presidente é responsável por uma gestão onde o desmatamento, incêndios, a destruição da floresta brasileira aumentou, ela não diminuiu. Não há sequer credibilidade fática para sustentar um discurso em defesa da natureza, porque a política do governo não teve sucesso nisso. Então, Caniato, esse tipo de incoerência entre o discurso e a prática, a realidade, vai colocando o Brasil diante do mundo numa posição de humilhação. Veja, cobrar os grandes bancos para não financiar mais as empresas que não participam da transição energética,
Vai ler jornal, pelo amor de Deus, vai saber o que está acontecendo na indústria automotiva. Os projetos das montadoras internacionais, inclusive montadoras que estão estabelecidas no Brasil, que simplesmente não conseguem sustentar os seus investimentos nos carros elétricos, que estão pagando um preço altíssimo por forçarem uma barra em algo que o mundo não está a fim de absorver. Então, há uma razão para o presidente, às vésperas da COP30, ter chancelado a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é lá do lado. Eles estão do lado ali onde será explorado petróleo, que, aliás, é uma região que já tem petróleo sendo explorado pela Guiana. Agora, a razão disso é porque o interesse pelo petróleo continua brutal, porque o consumo de petróleo e de combustíveis fósseis vai se dar até muitos anos e décadas depois do Lula já não está mais aqui entre nós e depois de nós aqui que estamos aqui nesse debate não estarmos mais nesse mundo. Continuará o consumo de petróleo. Então não me venha com essa conversa porque isso não resolve nada. Não é uma conversa, um debate que enriquece o debate público, que traz novas ideias, propostas, novos caminhos. Não, é uma retórica absolutamente vazia que só serve para os chefes de Estado que têm coisas sérias a tratar olharem um para o outro com aquele risinho cínico, dizendo por que o nosso amigo Lula está falando? Né? É tão legal vir aqui fazer festa com ele, ficar lá no barco. Né? Ele se diz tão triste porque morreram 120 brasileiros tão dignos, né? Que foram chacinados pelas polícias cariocas. Ele está lá celebrando a tristeza, fazendo dancinha, até com a ministra do Rio de Janeiro, está lá no barco fazendo dancinha. Então, assim, eles estão defendendo a natureza numa embarcação que consome milhares de litros de óleo diesel por hora. Então, Caniato, olha, eu fico até assim, não é nem indignado, é realmente frustrado, triste de ter que comentar uma baboseira dessa. Várias críticas da nossa audiência, enfim, pessoas lembrando do episódio da coxinha, né? Estão falando que a coxinha está muito cara lá em Belém do Pará. Roberto Kesterin, desde a primeira COP em 95 na Alemanha, a mesma conversa fiada. A grana some e nada muda, nem o clima. Essa COP30 está sendo uma vergonha. E aí várias pessoas mencionando os gastos, né? Os gastos, inclusive, sem licitação para preparar a cidade para o evento. Você, Mota, o que a gente precisa considerar antes disso? Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui trazendo as análises dos nossos comentaristas para a fala do presidente da República em relação à necessidade de criar um fundo de transição energética. Portanto, os players que atuam com petróleo deveriam guardar o lucro para já investir em transição energética. Você, Mota, o que é preciso considerar sobre essa fala do presidente da República, que não faz tanto tempo enalteceu a necessidade de perfurar a bacia do Rio Amazonas para extrair petróleo, né? É um exercício inútil tentar buscar qualquer coerência no discurso extremo ambientalista, né? Eu me lembro, quando eu era jovem, já faz muito tempo isso, o prognóstico de que nós todos íamos morrer rapidamente por causa do buraco na camada de ozônio. Depois veio o alarme do aquecimento global. Não era mudança climática, era aquecimento global, efeito estufa. Achei outro dia aqui na internet uma notícia do final dos anos 90 que dizia que até o ano 2000 as geleiras do mundo iam derreter e a Flórida ia ficar submersa. Não faz muito tempo eu passei lá pela Flórida e ela continuava igualzinha como sempre esteve. Eu moro aqui no Rio de Janeiro desde 1973, não vi o mar subir 1 centímetro. Mas isso não muda, o discurso continua o mesmo. Essa história de transição energética é pauta política e ideológica. Ela não tem quase nada de bom senso. Basta olhar o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha desligou as usinas nucleares para cuidar do meio ambiente e passou a depender do gás russo. Quando deu a confusão na Ucrânia, a Alemanha foi obrigada a religar usinas de carvão.
Olha aí o ambientalismo. Muita gente faz propaganda das energias renováveis. Energia eólica e energia solar são instáveis. Aqui no Brasil, o crescimento da geração de energia solar é responsável pela instabilidade do sistema elétrico. É um assunto complicado, mas o que acontece é que muitas vezes partes do sistema elétrico brasileiro têm que ser desligadas. Acontecem apagões por causa do excesso de geração de energia solar, que não é bem equilibrado. Toda geração de energia tem algum impacto no ambiente. Não existe almoço grátis. E foi a energia gerada por esses combustíveis fósseis, né, que hoje é quase sinônimo de demônio. Foi a energia desses combustíveis que moveu a revolução industrial e tirou bilhões de pessoas da pobreza no mundo inteiro. São os combustíveis fósseis que garantem comida na mesa do mundo inteiro. São eles que garantem água limpa para a maior parte da humanidade. Mas seria preciso estudar um pouco para saber isso. Pois é, e a gente tem acompanhado, inclusive, a manifestação de alguns países, né? Alguns já efetuaram doações, ou pelo menos anunciaram que farão doações, e parece que, pelo menos para parte da comunidade internacional, o discurso do presidente da República acabou tendo algum efeito. Vou só receber as pessoas da rede aqui, para o Luiz Felipe Dávila fazer a análise, a reflexão, o comentário dele sobre esse posicionamento do presidente da República, um discurso possivelmente acertado com a equipe de comunicação. Ele estava lendo o discurso, mas em um sentido de tentar sensibilizar a comunidade internacional, os empresários, e fomentar aí o direcionamento de recursos oriundos do mercado de petróleo para a transição energética. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. A gente analisa as falas do presidente da República defendendo o fim dos combustíveis fósseis, dizendo o seguinte: não é preciso apertar o botão de stop, parar as fábricas de um dia para o outro, mas é preciso já pensar na transição energética. Inclusive, as empresas que operam com extração de petróleo poderiam já guardar o dinheiro do lucro para investir na transição energética. O Dávila com um leve sorriso, né? Um sorriso quase de surpresa em relação à sugestão. Eu queria que você trouxesse sua análise sobre essa ideia, ou pelo menos a proposta do governo brasileiro. Dávila. Caniato, a COP30 é a Lula-Palusa. A Lula-Palusa é aquilo: você reúne um monte de gente do mundo inteiro e discute as coisas sobre a ótica do Lula-Palusa. Demonizar o mercado, demonizar o capitalismo, demonizar a energia fóssil. Tudo isso quando o mundo já entendeu que para um dia chegar a uma matriz limpa, que é o objetivo de longo prazo, nós precisamos ainda da energia fóssil durante muito tempo. E não podemos cometer o erro da Alemanha, bem mencionado pelo Mota. Se pararmos de produzir petróleo, sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Nós vamos ter que voltar a importar petróleo. Então, explorar petróleo é fundamental para ajudar a transição energética. E aí o que acontece? Quando é que vai ter essa transição que o Mota tocou muito bem na instabilidade da rede? Quando começarem a ter essas baterias potentes que você vai poder armazenar energia. Até lá, nós vamos precisar de usar o petróleo. E é isso aí, o Brasil vai explorar o Foz do Amazonas, vai precisar ter petróleo para não ter que importar, porque senão nós vamos ter que importar petróleo de novo. Segundo ponto, ao escolher Belém do Pará como capital, o governo federal fez uma escolha certeira para mostrar o fracasso do Estado. Belém é a segunda pior capital em saneamento básico do Brasil. O Estado é o segundo pior. Este é um país onde 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Metade da população. E sabe por quê? Porque durante anos era um monopólio estatal. Agora que nós aprovamos o marco do saneamento, no governo passado, começa a entrar investimento, e agora com a chance de uma possível universalização do saneamento básico em 2033. Alguns estados vão até antecipar. É o caso de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, entre outros.
E o terceiro ponto, os exemplos de sucesso hoje no Brasil estão no setor privado e nos governos estaduais. O setor privado e os governos estaduais é que estão fazendo a revolução energética. Só não acelerou porque o governo federal continua atrapalhando. Aliás, acabou de aprovar recentemente uma medida provisória do setor elétrico, que virou lei, para beneficiar 2 amigos do governo. Não é para beneficiar a transição energética que tanto Lula prega. E por último, no Lula-Palusa, precisa fechar com um grande show. E o grande show vai ser mostrar esse fundo que ele conseguiu de alguns poucos bilhões para reflorestar parte do Brasil. Não é uma beleza? É isso, é tudo show. Não fez absolutamente nada para melhorar, avançar a transição energética. Quem fez isso foi o investimento privado. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a nossa audiência entender o que é a questão ambiental nos estados. Por exemplo, São Paulo tem a menor taxa de desmatamento do país. O Espírito Santo é um outro estado exemplar, líder em recuperação de área degradada. Pernambuco eliminou os lixões. E o Paraná, por exemplo, tem a maior coleta seletiva de lixos. Então, se você quiser ver exemplo de sucesso, não vá para Belém do Pará. Vai para os outros estados brasileiros, que é ali que estão as boas casas. Segundo, o que o mercado fez? O maior investimento na história em energia renovável, tanto em eólica como solar. Não foi o governo, não. Dinheiro privado. E as empresas continuam a investir. A Natura está investindo em bioeconomia, um investimento extraordinário, criando até um sistema florestal de agrodendê. Então, agrofloresta de dendê para produzir o quê? Óleo de palma. O BTG acabou de fazer um fundo de reflorestamento de $1 bilhão, quase metade do que o Lula quer fazer nesse fundo aí com esses países aí juntando o governo. Então, assim, estão em exemplos de empresas que estão fazendo a sua parte porque entendem que isso dá lucro. Não é caridade, não. Isso vai ser altamente lucrável. Então, vamos olhar para o Brasil que dá certo. Não vamos olhar para o Lula-Palusa. O Lula-Palusa é este show de entretenimento que vai sair com a imagem que criaram um fundo para plantar floresta. É isso que se trata a COP30. E, na segunda capital, com o pior saneamento básico do país. Pois é, Jorge Magalhães criticando justamente os gastos feitos para a realização do evento. Carlos Alberto Franco nos acompanhando de Curitiba. E aí o Jorge Leles dizendo, discordo, porque o Brasil é o país mais rico na utilização de energia alternativa. Jorge Leles, 2 L's no final. Você, Beraldo, só para a gente arrematar, passar a régua nessa discussão, há muitas críticas em relação ao evento, à realização nessa localidade, mas pegando um gancho na análise do Dávila, assim, falar em energia alternativa, energia limpa, transição energética, há avanços importantes, né? E que estão sendo conquistados também pela iniciativa privada. Ficar esperando que o governo mexa os seus pauzinhos não é bem assim, né? As coisas não caminham somente se o governo apertar o botão de start, né? A iniciativa privada já corre com isso já há bastante tempo, não? Neto, primeiro o governo poderia parar de atrapalhar, porque foi o governo Lula, recentemente, que tirou benefício e incentivo para a instalação de painel solar. Então, a alternativa que existe à geração de energia é, como o Mota disse, que aconteceu na Alemanha. Geração solar de geração suja, de carvão. O Brasil tem uma bênção de ter, primeiro, uma geração de energia com base hidroelétrica. Depois nós temos o tempo, o clima, que ajuda para que os donos das casas, dos prédios, possam instalar painéis solares e, com a instalação desses painéis solares, diminuir a carga em cima da rede e diminuir a sua conta de luz, porque o imposto, tributo em cima da energia elétrica no Brasil é um negócio brutal. Só que o governo Lula vai lá e retira benefício para você instalar painel elétrico na sua casa. Então, se torna matematicamente inviável você fazer o investimento para colocar os painéis solares, porque isso vai... você não vai conseguir pagar. É melhor você continuar sobrecarregando o sistema e o Brasil que se vire
para conseguir gerar essa energia e pronto. Então, o governo ele age de forma oposta ao discurso. Esse é o grande problema. E aí vem com essa história de que não, os bancos devem financiar aquelas empresas que são empresas com energia limpa, não deve financiar quem usa o combustível fóssil. Mas, desculpem, qual é a empresa que não usa o combustível fóssil? Você pode dizer assim, não, tem uma fábrica aqui agora de carros elétricos. Sim, até a fábrica de carros elétricos, até a tinta que pinta a parede da fábrica de carro elétrico precisa de petróleo. As pessoas, o trabalhador vai trabalhar na fábrica de carro elétrico, de ônibus que usa diesel. O barco que está lá servindo de palácio para o presidente brasileiro, ele é movido a combustível fóssil. Você não vai fazer a migração daquele iate para o combustível, para uma bateria. Então, assim, você percebe em cada detalhe esta absoluta incoerência. E essa incoerência, somada à falta de modos do brasileiro, das autoridades brasileiras, transforma essa COP num evento circense. O que foi aquele episódio do governador da Bahia tomando o microfone da mão do presidente francês, que estava começando a sua fala. Francês é uma língua chique, né? Todo mundo ouve alguém falar francês. Ali o Emmanuel Macron falando merci beaucoup, monsieur le président. Aí vem o Amão e toma o microfone dele. Mas o que é isso, gente? Não é possível que eles não fizeram sequer aula de bons modos para receber autoridades estrangeiras no Brasil. Então a gente fica consolidando essa imagem de República das Bananas. E eu entendo, Cânia, até uma coisa que me marcou. Eu, quando tinha 16 anos de idade, em 1993, eu fui fazer intercâmbio. Vim fazer intercâmbio nos Estados Unidos, numa cidade pequena no interior da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. E uma das coisas que me marcou foi uma menina da escola que veio me perguntar onde eu morava e se eu conhecia alguém que morava em Árvore. E ela não fez uma pergunta para me ofender. Ela fez uma pergunta dentro da ingenuidade dela, daquilo que ela ouvia dizer do que era o Brasil. E agora, esta moça, observando esse evento, eu não tenho mais nenhuma notícia dela há décadas, mas eu tenho certeza que se ela observar essas cenas que estão aí sendo exibidas da COP30, ela vai ter certeza que tem gente no Brasil morando em Árvore, porque não é possível que a gente seja capaz de oferecer ao mundo um espetáculo tão bizarro como estamos oferecendo, não apenas do ponto de vista do discurso, mas também do ponto de vista da falta de modos para receber autoridades estrangeiras. Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando, inclusive temos colegas nossos lá em Belém do Pará, outros estão indo neste fim de semana, a cobertura completa na próxima semana dos debates e os anúncios na COP30. Você sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan.